Show de bola. Então, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, 8 de maio, meio-dia. Vamos lá. Hoje eu vou contar um pouquinho o que que a gente está fazendo, o que que a gente fez em abril, o que que a gente continua fazendo para escalar a nossa operação. Estamos aí na luta. Na luta, não. Estamos desfrutando do caminho para atingir os 7 dígitos mês. É um trabalho de escala, é um trabalho de gestão. Talvez vamos ter uma mudança aí, trazer o time comercial para o presencial, não sei ainda, mas vamos compartilhar aqui algumas das estratégias com vocês, tá? Mas antes disso, vou fazer algumas perguntas. Manda para a gente no chat, por favor. Primeiramente, qual é o seu faturamento atual? Manda aí. Quanto que você está faturando atualmente? Aí o Paulo com 35 mil mês, Gustavo com 4 mil, Vitor Hugo 2 mil, Eduardo Cabral com 18 mil. Ok, pode mandando. Tem a galera do zero, Felipe Tolentino, 33 mil, Júnior Santos, 11 mil, Ricardo Bispo, 10 mil. Legal. Gian, entre 7 e 12. Muito bom, hein? Tainá, 7 a 10. Tem uma galerinha do zero, Evandro, Ederson. Tem uma galerinha aí, menos do 5. Legal, muito bom. Tá aí o Gucci, não sei se é Gucci, se é Gucci, com 200k. Seja bem-vindo, amigo. Quero conhecer um pouquinho mais da sua operação, entender um pouquinho mais o que você está fazendo, tá? Tá aí o Nixon também. Nixon, um dos nossos mentorados aqui, pagou nossa consultoria individual, um mês. Ele fechou 40. Não, quanto foi? Manda aí de novo, Nixon, por favor. Esqueci, mas ele, enfim, pagou mentoria individual, aplicou lá algumas coisas lá e já foi mais de 100k. Boa. Muito bom. Quando a gente trabalha com empresas que estão no nível de execução muito alto, é muito mais fácil da gente tracionar. Né? Por quê? Porque o cara já está executando. Então, eu venho cá, ajusto, mudo ali 2 graus na rota dele, vamos falar assim, e o cara tem um resultado extraordinário lá na frente. Né? Para quem está começando, é um pouco mais desgastante, um pouco mais trabalhoso, mas se entender os princípios, escala. Tá? E aí eu quero começar aqui da seguinte forma. Por que você não escalou sua operação aí? Por que você ainda não está tracionando? Por quê? Primeiramente, você não concorda que você não sabe gerar reunião? Você não sabe gerar oportunidade? Você não consegue gerar oportunidade de forma previsível. Então, por exemplo, se eu te falar, cara, beleza, vamos bater 100 mil por mês. Ah, uau, muito. Cara, não é muito. Sabe por que não é muito? Porque se você faz isso, vamos pegar um ano para sair do zero e atingir 100 mil por mês. Muita gente não consegue, tá? Tá tudo bem. Por que não consegue? Porque não tem os processos previsíveis. Então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Um ano, 100 mil por mês, um ticket médio de 2 mil reais. Então, a primeira coisa, tem que ter ticket médio alto. Não faz sentido você fechar cliente de 500 reais, de 600 reais, nem mesmo de 1.000 reais, tá? O ticket médio ele facilita a sua operação. E a gente, é até legal, porque o cliente que paga 2 mil, 2.500, 3 mil, 4 mil, ele fica com você um ano, às vezes até mais. Os clientes que dão mais trabalho é o pagamento, já perceberam isso? Né? Legal. Então é o seguinte, deixa eu só fazer mais uma chamada aqui. Pessoal, se quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Já tem algumas pessoas com a câmera aberta, mas eu gosto de falar olhando no olho. Então, por favor, se você quiser, tamo junto. É isso. Então, vamos lá. Então, cara, se você está escalando a sua operação e está lá lutando demais para gerar volume, não sei o quê, tem alguma coisa errada. Por que você não concorda que tem muita demanda? Pensa o seguinte, pensa no McDonald's, tá? McDonald's. Não é o melhor hambúrguer, não é barato. Um combo lá do McDonald's, eu acho que é 35 conto. Sei lá, que eu não como, mas enfim, deve ser. Não é barato, não é o melhor hambúrguer, não tem experiência, não é um restaurante chique, não é rápido, porque muitas vezes você passa no fast food, que era para ser um fast food, e não é. Você espera lá 20 minutos, né? Por que que o negócio vende? Porque ele está em todos os lugares. Porque ele está bem posicionado. Porque ele está em todas as esquinas da cidade. Porque é fácil. Porque ele fez um trabalho de marca. Ele fez um trabalho de diferenciação. Já vou mostrar onde que eu quero chegar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal?
Se você não tem um processo previsível para bater os 100K mês, que seja 50, que seja 10, não interessa o valor. Você provavelmente não vai conseguir atingir isso. Por quê? Porque você está dependendo dos clientes te procurarem. Qual é o caminho? Existem 5 etapas do gestor de tráfego. Primeira etapa. A maioria passa por isso, mas alguns não. Primeira etapa, o cara ele tem um emprego, ele é um autônomo, ele tem um emprego e tal, e ele está transicionando, está fazendo uma transição de carreira. Esse cara está do zero, ele vai ter que aprender ali tráfego, tudo do zero, vai penar um pouquinho, vai pegar os primeiros clientes. Legal. Esse cara pegou os primeiros clientes, fez ali a transição, está fazendo seus 3, 4, 5 mil por mês, mas ele ainda é um profissional autônomo, ele ainda não tem processo de captação, ele não tem diferenciação, processo de entrega, não tem nada. Mas ele começa a estudar. Ele começa ali a fechar mais clientes, fazer mais networking, ter mais indicações, chega ali nos 7 mil por mês, normalmente é um ponto de quebra. 7 mil ele vai para o segundo nível do gestor de tráfego, que é o quê? Ele começa a sentir dificuldade em aumentar o faturamento, mas ele ainda está sozinho. Ele ainda está no jogo, ele pede cliente, fecha, pede e tal, fica naquela, até ele atingir os 10, os 15 mais ou menos. Esse é o segundo nível. Esse cara, ele já ganha mais do que uma profissão normal. Se ele for contratado para trabalhar de CLT, ele vai ganhar metade do que ele ganha, e olhe lá. Ele já tem uma renda legal, e aqui está um problema. Primeiro problema está aqui. O cara, ele tem uma renda de 7, de 10, de 12 mil por mês, trabalhando pra caramba, e ele subiu o nível de vida dele. Agora ele não pode voltar para trás. Ele só tem que ir para frente agora. Se ele voltar, deu ruim, porque o emprego não paga o que o serviço dele paga. Certo? Quem aqui já passou por isso? Legal? E aí, ele só tem uma opção. Já que ele tem uma opção só de ir para frente, é o terceiro nível. Que é o quê? A hora que ele começa a delegar o tráfego. Tá? Então, ele está fazendo tráfego e aquela coisa que consome muito tempo dele, ele entendeu que fazer tráfego não vai dar dinheiro para ele. E aí ele começa a colocar pessoas para fazer o tráfego. Legal. Talvez ele vai ter mais tempo para captar. E vai sair ele dos 12, mais ou menos, e vai até os 20, mais ou menos. Mas ele ainda não consegue escalar assim. E aí ele vai para o quarto nível. E aí é o nível da escala. Esse quarto nível é o nível que eu estou hoje. Esse é o nível infinito de escala. Tá? Tem o quinto ainda, vou falar já já. Mas ele vai para o quarto nível, que é o quê? Ele entendeu que ele precisa de um processo previsível. Ele entendeu que ele precisa gerar demanda de uma forma previsível, colocar equipe, colocar estrutura e continuar escalando. Você não vai colocar equipe com 20 mil, equipe comercial. Vai colocar equipe comercial depois de 50, 100 mil meses. Mas equipe operacional você já deve colocar uns 10, 15 mil meses. Legal. E aí ele entendeu. Começa a procurar formas de gerar demanda previsível. Estão comigo? Boa. Existe o quinto nível, que é o nível do equity. Que é hoje algumas agências jogam como a V4. Eu não jogo esse jogo ainda, tá? Não sei se eu pretendo, não sei se eu vou jogar esse jogo com a agência, beleza? Eu já jogo com outra operação, mas com a agência eu não sei se eu vou jogar. Tá tudo certo. Hoje, meu jogo é de lucro, ou seja, eu faturar X, ter tanto ali de custo, de despesa, e o restante é lucro. Meu jogo hoje é esse. E vai continuar sendo assim, pelo menos até o final do ano, tá? Agora, aí que tá o jogo. Como que eu saio, então, de 20 mil por mês, de 15 mil por mês, de 10 mil por mês, e vou para 50 mil por mês, 100 mil por mês? Em quanto tempo? Não interessa. Tempo não existe. Eu sempre falo isso. Tempo não existe. Como assim? Esquece o tempo. Foca em fazer hoje. Se você começa a gerar reunião hoje, quantas reuniões você consegue gerar hoje? Ah, consigo gerar 5 reuniões hoje. Legal. Quanto você fecha? Fecha um. Legal. E amanhã? Porque a reunião de amanhã está sendo agendada hoje. Essa é a visão que a gente tem que ter. Introdução feita. Como a gente fez, então, 100 reuniões em abril. E eu vou falar uma coisa aqui. Isso aqui talvez vai chocar muita gente. Abril foi o mês que nós menos geramos reuniões aqui na operação. Nós agendamos 500, tá? Eu puxei no calendário esse final de semana.
Nós agendamos 570 reuniões do dia 1º de janeiro ao dia 30 de abril. Não foram todas realizadas, tiveram ali em torno de umas 100 no-show de 570, tá? Então, a gente realizou em torno de 470 reuniões, de janeiro a abril. Reuniões de serviço, reuniões de consultoria. Legal? Ok. Como? Por que o Samuel consegue fazer 100 reuniões em um mês, 150 reuniões em um mês, e você não consegue fazer 10? Anota, primeira coisa que eu faço aqui na minha operação. Múltiplos canais de aquisição. Você precisa entender que se você depende só de um canal de aquisição, se aquele canal de aquisição para de funcionar, você parou de vender. Isso já aconteceu comigo, algumas vezes, inclusive. Então, eu preciso ter novas fontes entregando reunião todo dia. Faz sentido? Comunica comigo. Porque se eu tenho só uma, perdi aquele dali, perdi. O que eu fiz em abril? Primeiro canal de aquisição. Tráfego, tá? A gente gastou em tráfego em abril em torno de R$18 mil. A meta de gastos em maio é R$24 mil em tráfego. Beleza? Não é muito para a nossa operação hoje. A gente pode investir mais, mas eu ainda não tenho braço para investir mais. Eu já vou explicar isso. Ok. A gente gastou R$18 mil, mais ou menos, para captar. Mais algumas parcerias que a gente fez. Parcerias, a gente tem parcerias, presta atenção. Eu tenho parceria no nicho médico, eu tenho parceria no nicho imobiliário, eu tenho parceria no nicho agência de viagens, tá? Milhas, tudo isso, eu tenho essa parceria. E a gente está entrando numa parceria agora com profissionais de estética. Pessoa que mexe com harmonização facial, lente de contato, cirurgia também entra, mas aí é na parte médica, enfim, área de estética. Legal? Então, hoje são 3, a gente está criando mais uma nova parceria. Como funcionam essas parcerias? A gente participa dos grupos, eu dou conteúdo de tráfego estratégico para esses nichos, dentro desses grupos, e eu faço pitch para a nossa operação. Dessas 100 reuniões, em torno de 20 foram agendadas neste formato em abril. Tá? Eu estou pegando abril, como eu falei, abril foi um nível abaixo para a gente. Ok? Então, esse foi o cenário ruim, o cenário pessimista para a gente. Você pode comparar com esse cenário. Legal? Não foi um cenário otimista, não. Ok? Ok. Então, se eu pego, eu tenho aqui 4 parcerias, eu gerei em torno de 20 reuniões com essas parcerias. Eu fechei dessas parcerias em torno de 6 clientes. Eu puxei aqui antes de trazer para a reunião. Dessas 20 reuniões, a gente fechou 6 clientes a um ticket médio de R$2.200. Tá bom? Ok? Legal. Eu não paguei nada. R$12 mil por mês, fechados em abril. Eu não gastei R$1. Lindo, né? Maravilhoso, né? Qual é o problema disso? E aí, o que todo mundo aqui faria, ou 90% faria? Para que eu vou gastar em tráfego? Vou ficar fazendo parceria. Qual é o problema? Não é previsível. O que me garante que em maio eu vou fazer uma outra aula lá dentro, vai gerar o mesmo volume? O que me garante que eu vou conseguir achar um outro expert para me colocar dentro da comunidade? Se entrar, ótimo, é extra. Ok, e as outras 80 reuniões geradas mais ou menos com tráfego ali? Por que eu falo mais ou menos? Porque teve algumas de indicação, mas eu não consegui fazer essa diferenciação aqui antes da reunião. Enfim, pode colocar a maioria com tráfego. Então, se eu pego 80 reuniões agendadas, vamos fazer a conta aqui agora. Eu gastei R$18 mil. Desses 18 mil, um sexto foi para audiência, criar público, R$3 mil. Legal? Então, R$15 mil gastos em captação. Eu gerei 80 reuniões.
R$ 187 por reunião. Ponto. Esse é um preço médio. A gente paga aqui normalmente de 120 a R$ 200 por reunião num nível muito baixo, assim, muito ruim. Mas é uma reunião qualificada. É um cara que fatura mais de 30 mil por mês. É um cara que tem time comercial. É um cara que passou pelos filtros de qualificação. Se eu fosse fazer reunião com todo mundo, eu teria feito 500 reuniões com o mesmo investimento, mas talvez eu teria fechado até menos. Porque eu filtro. Então, eu filtro para trazer para a reunião. Atenção, o que eu faço aqui? Vamos lá, eu já vou entrar no processo, vocês vão entender. Mas depois da captação, tem a qualificação. Eu posso fazer essa qualificação de forma automática ou manual. Tá denso demais? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Beleza. Então, se tiver dúvida, vai mandando no chat aí, porque eu sei que o conteúdo é denso, eu vou entrando aqui, hein? Então, show. Essa qualificação, ela pode ser automática ou manual. Em abril, a gente fez manual. Em maio, a gente também está fazendo manual. Como? Via direct e WhatsApp. Tá? Então, o cara, ele vem para conversar. A gente qualifica na mão e se o cara estiver apto, eu trago para a reunião. Eu não vou abrir um script aqui para vocês. Aí é dentro só da mentoria, tá? Mas a gente tem um script que eu gero vontade do cara de participar da reunião com a gente. Ok? E aí, eu agendei a reunião com o cara, ele já tem um mínimo de faturamento que eu preciso, que é 30 mil por mês. Ele está no nicho que eu quero, tá? Ele tem um Instagram minimamente trabalhado, porque a gente vê isso também. Não faz sentido eu ligar tráfego lá no Instagram do cara e o cara não está pronto. E ele tem time de atendimento. Esses são os filtros que a gente utiliza hoje. Beleza? Por que time de atendimento? Porque a gente já fechou alguns médicos. Médico faturar 30 mil por mês é fácil. Só que o cara não consegue atender. E aí o cara fica com a gente 1 mês, 2 meses e sai insatisfeito ainda. Então a gente colocou isso. O cara precisa ter uma secretária, precisa ter um atendente, precisa ter um time comercial, e precisa ter um CRM, muitas vezes, só que o CRM não entra na qualificação. Né? A gente vê isso lá dentro da reunião. Legal? E aí, a gente traz o cara para a reunião, roda o nosso roteiro de fechamento para vender para o cara por mais de 2 mil por mês. Alguns clientes a gente fechou por R$ 1.500, tá? Que é o nosso preço de corte. Atenção, preço de corte, R$ 1.500. Ou seja, é o mínimo que eu vou aceitar trabalhar com o cara. Mesmo assim, a gente está subindo, a gente já tem conseguido fechar alguns clientes de 1.500, que pagariam 1.500 por 1.700. Então, a gente está subindo devagarzinho. Meu preço de corte eu quero que seja 2.000. Por que ainda não é? Porque faz sentido para mim ter um cara me pagando R$ 1.500 por mês, onde eu vou ter ali 60% de margem líquida, sem fazer nada, durante um ano, durante 6 meses. Então faz sentido para mim ainda, sabe? Mas daqui a pouco talvez não vai fazer mais, eu subo e aí eu corto. Acabou. Samuel, posso cobrar R$ 1.000? Eu falo o seguinte, não precisa. Se você pretender cobrar mais caro, você pode cobrar mais caro. Agora, você quer cobrar R$ 1.000? Beleza, porque eu sei que muita gente tem bloqueio de preço. Só controla a sua margem. 50% de margem líquida no mínimo. Tá bom? Pessoal, estou passando aqui muitos ouros. Tudo bagunçado, vocês estão percebendo. Estou só soltando. Estou só vomitando. Vem pegando. Tá? Vou fazer slidezinho aqui para vocês, porque o jogo aqui é do dia a dia, velho. Beleza? Então vem pegando, vai anotando aí. 50% de margem líquida no mínimo. Hoje a gente gira em torno de 62%, 65% no mês, a depender do investimento em tráfego. Legal? Ok. Então, se eu coloquei lá 80 reuniões, eu paguei R$ 180 por reunião. Legal? Mais R$ 3.000 que eu pago para criar público. Esse público ele fica lá na base, a gente cria público de vídeo, etc. Ok? O que eu faço agora? Agora, eu preciso, primeiro, converter? Não. Qual é o próximo ponto de quebra desse cara? Eu agendei a reunião. Qual é o próximo ponto de quebra? Vem comigo. Ou seja, no meu funil de vendas, o que eu preciso analisar agora, depois de agendamento? Comparecimento. O Felipe mandou. Ponto de quebra. Quanto que eu tive de no-show em abril? Foi um número baixo. Tá? Nosso no-show girou em torno de 12%. Beleza? Então, foi um número baixo. Média. Anotem. Média aqui, que eu aceito, tá? Até 20% eu aceito. Mais que isso, a gente ajusta. Beleza?
Fazendo esse mesmo processo de confirmação de reunião, em março a gente teve 18% de no-show. O mesmo processo. Então, pelo que eu percebi, foi a qualidade do lead. Que aqui em abril veio mais qualificado, apesar de ter vindo em menor volume, etc. Ok? Preço por lead. Eu não olho preço por lead, tá? Eu não olho. Eu olhava, até fevereiro eu olhava. Eu tenho um mentor que ele virou para mim e falou assim: Samuel, para de olhar preço por lead, velho. Para que você está olhando preço por lead? Olha custo por aquisição. Acabou. Tá? Porque muitas vezes eu estava parando de rodar uma estratégia de código de preço por lead. Eu estou pagando R$ 20 no lead, tá? Mas eu entendi que o corretor de imóveis é R$ 5, mas o médico o cirurgião é R$ 100. E daí? Qual é o problema? Eu vou fechar o cara por R$ 4.000, o corretor não vou fechar. E aí? Então, eu parei de olhar preço por lead, ok? Eu só olho preço por agendamento. Legal? Ok, continuando. Depois do comparecimento, então, eu tenho a taxa de fechamento. Ok. De 80 reuniões de tráfego, tá? 80 reuniões realizadas por meio do tráfego, a gente teve uma taxa de fechamento de 22%. Beleza? Já vou falar sobre isso. Então, se eu pego 80 vezes 22%, foram 18 clientes fechados, tá? Não todos de serviço. Atenção, esteira de produtos. A gente teve, desses 18 clientes fechados, 6 clientes de consultoria. Beleza? Vamos fazer conta? Vamos fazer conta agora? Então tá. Então, eu falei que 18 clientes fechados. Desses 18, eu tive 6 clientes de consultoria. 6 clientes de ticket médio 1.300. Uma vez só. Tá? Consultoria, a gente vende esteira de produtos só para rentabilizar o cara que a gente sabe que ele não vai fechar. Lembrando, esse cara passou pelo processo de qualificação. Aí vocês podem me perguntar, tá, Samuel, você vai vender a consultoria? Por que então você qualifica nos 30K? Eu já qualifiquei em menos, eu já qualifiquei em 15, em 10. Só que o que eu fiz? Eu não estou focado em vender consultoria. Eu não estou focado. Minha operação já está rendendo muito bem. Então, eu estou focado em vender serviço. Por isso que eu estou jogando o máximo de energia para serviço. E o que entrar de consultoria entrou. Legal? Então, 6 vendas de 1.350, ticket médio, R$ 8.100, deu um pouquinho mais, tá? Deu 8.300 mais ou menos de consultoria. Legal? Lembrando que eu investi quanto? 15 mil, né? 15 mil. Então, eu tive agora 12 clientes a um ticket médio de R$ 2.200. Vamos lá. Isso lembrando que já é por mês. Então, eu tive R$ 26.400. Esse preço é fechado. Tá bom? Esse valor é fechado. 12 clientes de R$ 2.200, R$ 26.400. Mais os 8, vou colocar 8.200 aqui. Opa! 26.400 mais os 8.200, 34.600, mais os clientes de parceria, que deu 12 mil e pouco, deu ali 50 mil. Legal. Eu investi 15. Agora eu tenho mais 30 e poucos ali por mês, mais 12 que eu vou sacar imediatamente. Lindo, não é? Maravilhoso, não é? Ok. Samuel, isso é bom ou é ruim? Muito ruim para mim. A gente costuma vender 100 mil no mês. Em março, nós vendemos 80 e poucos mil. Em fevereiro, nós vendemos 100 mil. Muito ruim. Esse mês nós vamos investir mais. Por quê? Porque faz parte, oscila. Agora, se eu não sei onde ajustar, como é que eu ajusto? Para eu ajustar, eu tenho que analisar. Para eu analisar, eu tenho que ter benchmarks. Por isso que eu passei essas métricas aqui para vocês, porque eu sei que vocês não têm noção. Tá, isso aqui tá caro ou tá barato? Pô, tô pagando R$ 200 na reunião, tá caro. Não, calma. Quanto que eu tô pagando por venda? Quanto que eu tô pagando por lead? Relaxa. Tá, Samuel. E qual foi o funil? Qual foi a estratégia? Já falei que a gente qualificou manualmente. WhatsApp e direct. Qual é o segredo? O segredo não está no funil aqui. O segredo está no criativo. Na verdade, não é segredo, não. É um fundamento. O segredo está no criativo. Como assim? Anota isso.
por favor, tenho batido muito nessa tecla. Diferenciação. Tem quase 200 pessoas aqui ao vivo, todas vendem o mesmo serviço. A gente faz aulas aqui de 500 pessoas ao vivo, no High Level lá tem quase 1.000 pessoas, todas vendendo o mesmo serviço. Não é o funil que vai te diferenciar. É o quê? É a sua metodologia. É a sua diferenciação. É a forma como você comunica o que você faz. Não é o que você faz. Ah, Samuel, mas meu diferencial é que eu dou muito suporte para o cliente, eu sou muito próximo ao cliente, né? Quem é o que acha que esse é um diferencial? Quem aqui tem esse diferencial? Eu sou muito próximo ao cliente, eu dou suporte muito próximo ao meu cliente. Tem alguém que acha isso? Deixa eu te falar, sabe por que isso não é diferencial? Beleza, aí o pessoal falou, isso é obrigação. Realmente, isso é obrigação. Mas muita gente ainda acha que isso é diferencial. Sabe por que isso não é? Porque isso é depois da venda. A metodologia eu tenho que deixar claro antes da venda, porque o cara só vai saber que você dá suporte depois que ele comprar. Você só vai saber que o carro é bom depois de você ir lá comprar e ficar com ele 2, 3 meses e não der problema. O que eu falo então? E aí eu vou fazer a última pergunta. Qual o ticket médio de vocês hoje? Manda aí no chat. Pode mandar escrachado. R$1.000, R$500, R$1.500, pode mandar escrachado. 3.000, 1.500, 1.500, 4.000, 1.500, 2.000. Boa, muito bom. A galera tá aprendendo. A galera tá aprendendo. Show de bola. Muito bom. Então, eu vou falar assim, por que a média do mercado, vocês não são a média, a massa do mercado, já me viu falando que a massa é pobre? Quem que já me viu falando isso? A massa é pobre. Por que a massa do mercado cobra 300, 400, R$500? E a gente aqui, eu estou colocando a maioria aqui, cobra 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Porque a gente não vende entregável. Só que tem um problema. Você sabe vender, mas você não sabe atrair pela sua metodologia. Por isso que você não consegue gerar reunião em massa. É por isso que o cliente chega para você, mas você não consegue gerar desejo nele participar da sua reunião. E aí, o que você faz? Empresário não quer participar de reunião. Meu amigo, realmente não quer. Você queria estar aqui nessa aula? Não queria. Mas por que você está? Porque tem um homem aqui que você vai receber. Segunda-feira, meio-dia, você podia estar almoçando, podia estar cuidando das suas campanhas, podia estar vendo seus clientes, podia, sei lá, estar fazendo qualquer coisa. Está aqui, o rapaz ali com o filhinho dele no colo, podia estar vendo Globo Esporte com o filhinho dele agora. Mas você está aqui. Por quê? Porque tem um ouro aqui. Por isso que o meu cliente participa da minha reunião. Por isso que eu insisto para ele vir para a reunião. Entrou aí no mercado, uma galerinha falando, conversa pelo WhatsApp, não precisa de reunião. Quem viu isso? E tá tudo certo, pode vender sim, mas para serviço, eu vou te falar, traga para a reunião, vende mais. Eu fiz esse teste, a gente vendeu 3 vezes mais com o mesmo público, fazendo reunião. Só que você não consegue gerar valor no cara para vir para a reunião, você não consegue atrair o cara pelo seu criativo, você não consegue colocar o cara em contato com você. Sabe uma estratégia muito simples que todo mundo pode fazer agora? Agora. Quando eu passei isso no High Level, há uns 5, 6 meses atrás, uma galera subiu na hora. Você vai fazer um criativo dessa forma, presta atenção. Você vai abrir o story, você vai deixar o fundo branco ou preto. Beleza? Coloriu o fundo de branco ou preto. Você vai definir para quem eu quero, quem é meu cliente. Escolhe um nicho. Eu quero o médico. Beleza. Atenção médico. Coloca desse jeito. Atenção médico de. Coloca a sua cidade. Qual cidade você é? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Não interessa. Se você for muito do interior, coloca ou do seu estado ou da cidade próxima. Se a sua cidade for muito do interior, assim, tiver pouca gente. Se você for de uma cidade metropolitana, uma região metropolitana, coloca aquela região. Atenção médico de, ou atenção dono imobiliária de, atenção dentista de cidade. Segundo passo. Possuo uma metodologia de, coloca lá, o que você faz? Tráfego, não é? Beleza, mas não é tráfego que você vai falar, porque o pessoal está cansado de saber de tráfego. Aí eu vejo os criativos, tráfego pago para sua empresa, venda mais. Pelo amor de Deus, eu fazia isso lá em 2019, quando eu comecei.
Por isso você não tem resultado. Quem que já fez isso? Quem que está fazendo isso hoje? Se quiser falar, vou rir do seu não. Para de fazer isso hoje. Aí o William aí, ó. Para, chega, não faça isso mais. Por quê? Porque a massa faz. Deixa para a massa. Quem é a massa? Quem nunca vai conseguir escalar nesse negócio. Por quê? Porque não tem processo de aquisição, qualificação, fechamento, previsibilidade, múltiplos canais de aquisição, processo de entrega, equipe, formação, etc. Não, mas eu não quero atingir 50 caminhos. Está tudo certo. Está tudo certo. Você quer ter liberdade? Tranquilidade? Ah, legal. Hoje eu trabalho menos que quando eu ganhava 10 mil por mês. É por isso que eu estou aqui dando aula para vocês, né? Porque como é que eu ia estar tocando agora quase 100 clientes ativos, dezenas de consultoria rodando e tá aqui dando aula para vocês? Não ia ter como, né? Ah, ainda bem que eu tenho processo, equipe, estrutura, automação, ferramenta, margem líquida, dinheiro em caixa, investimento em tráfego, processo. Não é isso? Às vezes a gente tem medo de ganhar dinheiro. Por quê? A gente tem crença que para ganhar muito dinheiro tem que trabalhar demais. Quem que não tem essa crença? Pois é, voltando então. Aí, atenção, médico de possui uma metodologia de, o que eu faço na minha? Metodologia de captação de leads, atendimento e gestão de time comercial. Ou possui uma metodologia de alavancagem de time comercial. Possui uma metodologia de... Tem aqui um consultor imobiliário, aqui, o Júnior. Não sei se já recebeu meus anúncios para imobiliário, Júnior. Já? Já? Boa, deve ter chegado por ele, né? Aí o cara é consultor imobiliário, tá querendo virar gestor de tráfego. Cara, isso acontece demais, velho. Isso acontece demais. Então, que era a proposta? Não deve ter sido, né? Possua uma metodologia de treinamento de corretores, time de atendimento, gestão comercial, que você vai colocar a sua metodologia aí. E aí depois você coloca assim, ó, QUE pode gerar X. Promessa. Pode gerar X. O que é esse X? É a sua promessa em torno da metodologia. Vou dar um exemplo do meu caso. Atenção, médico ou dono de clínica, né? Porque eu quero falar com o empresário, né? Atenção, dono de clínica de Belo Horizonte. Possui uma metodologia. Quais são as dores desse cara mesmo? Ah, eu sei que eu tenho alguns clientes ali, eu sei que a maior dor é atendimento. Possui uma metodologia de atendimento para clínicas que pode converter ou que gerou, é uma outra forma de fazer, tá? Você jogar para a prova social, mas vamos falar assim, que pode fazer as suas secretárias converterem 50% a mais em 60 dias. Legal? Ou, pode falar da outra forma, que gerou o aumento dos agendamentos de consultas de 30% a 50% em mais de... E aí vem o último passo, que é o número de empresas que aplicam aquela metodologia. Se você não tem ninguém, você não vai colocar isso. Tá? No meu caso aqui, mais de 50 clínicas ao redor do Brasil. Ok? Entre em contato abaixo para conhecer. É tão simples que 20% aqui vai executar. E dos 20% que executar, 80% vai parar nos 3 primeiros dias. Porque é muito simples. E eu vou falar mais, não para por aí. Você vai fazer o quê? Fez esse anúncio, criou aí nos stories mesmo. Agora você vai apertar um botãozinho que se chama assim, ó, turbinar. Campanha de mensagem para direct. Vai colocar a sua cidade. Vai colocar ali de 30 a 50 reais por dia. E vai começar a receber os leads. Informações importantes. Dependendo do nicho, pode ser que você pague mais caro. Então, se estiver pagando muito caro na mensagem, não estiver dando bom, abre nicho. Deixa mais amplo. Tá? Ok. Pessoal, acredite se quiser. Dos nossos funis de tráfego que a gente utilizou em abril, 33% da verba foi assim.
torno de 5 a 6 mil reais. Desse jeito. Os outros 66% da verba foram mandando para o WhatsApp com campanha de gerenciador normal. Por que eu fiz desse jeito? Para testar. E eu testei e deu bom. Que eu já tinha feito assim ano passado e já tinha dado bom demais. Eu falei assim, não, vamos ver se esse negócio ainda funciona. Apertei lá. O negócio funcionou. Olha só. E aí, o que eu faço agora? O lead chegou. Olá, gostaria de mais informações. O que eu faço agora? Qualificação. Como assim landing page? Não, esquece landing page, velho. Pode ter, tá tudo certo, é um outro funil. Mas o que eu tô falando aqui é qualificação manual. Tá bom? Aí, qualificação. Nicho. Faço ali algumas perguntas, não vou abrir aqui o roteiro, porque senão vai... Enfim, tem um segredinho ali, um negocinho desse tamanhozinho que aumenta a taxa de comparecimento. Tá? Beleza? Gera para reunião. Pontos de atenção. Você não precisa rodar só na sua cidade. Você pode rodar em outras cidades. Esse é o primeiro ponto. Eu comecei com BH, porque eu moro em BH. Tem alguém aqui de BH? Tem alguém aqui de BH? Boa. Beleza. Eu moro em BH, eu comecei em BH, eu abri, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa, Brasília. Legal? Comecei a rodar ali para para essas regiões. São as maiores regiões e não afetou em tanto o resultado, não. Por que eu comecei em BH? Por um simples motivo. Reunião presencial, né? Reunião presencial converte mais. Eu não faço mais de jeito nenhum, mas se eu quiser fazer, eu rodaria esse funil, tá? E se você está precisando de grana, reunião presencial converte muito. Beleza? Hoje eu não faço mais porque é muito trabalho à toa. Né? Pensa, fazendo 5 reuniões presenciais por dia, eu estou enrolado. E eu nem gosto de fazer mais reunião, porque eu não estou querendo fazer mais. Então, eu estou colocando gente para fazer, então... Beleza? Então, mas aí você pode trazer, e aí nesse caso, né, os médicos ali de Belo Horizonte e tal, eu os levava para online. Segredos disso aí. Cara, qualifica bem o seu lead. Depois, tem que ter uma oferta agressiva. Então, você vai ter que trocar a oferta. Agora, chega um ponto, presta atenção nisso aqui. Chega um ponto que a gente não consegue mais entregar o que a gente está prometendo na oferta. Concorda? Pô, eu tô falando que agora o cara vai aumentar em 3 vezes o faturamento em 90 dias. Pô, mentira, não vai. Então, a gente tem que ter cuidado com essa oferta também. Por isso que a gente está rodando os funis de conteúdo. Para levar nível de consciência e rodar em cima dessa galera que assiste os conteúdos. A campanha de conteúdo é mais barata, etc. Tá? Mas não é para todo mundo, não. É só para quem já tem uma verba sobrando. Se vocês não têm, é preferível que você seja um pouco mais amplo na sua promessa e atraia um cliente, até mesmo com nível de consciência mais baixo, com menos faturamento, para converter mais. Legal? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Tem mais coisa, calma aí que tem mais coisa, tá? Esse é o verdadeiro caixa rápido. Pois é, eu achava que era caixa rápido, até que eu fiz uma operação faturando muito com 6x por mês e ele entregou ali 15 pau por mês. Essa é a estratégia. Então, não é somente caixa rápido, tá? Você pode fazer isso para sempre assim, até parar de funcionar, porque uma hora vai parar. E quando parar, vai vir outras 10. Se não tiver tanta verba, focar em captação, então, né? Cara, o canal de aquisição, atenção a isso, o canal de aquisição, ele não muda. Perdão, falei errado. O canal de aquisição, ele muda, mas o princípio não muda. Entenda. Se eu pego aqui o princípio disso tudo que eu falei, é diferenciação. Eu estou levando a minha metodologia para o cliente certo, que está do outro lado, por meio do tráfego. Agora, se você bater de porta em porta falando a sua metodologia, funciona? Funciona. Só é muito mais trabalhoso. Se você ligar para 100 pessoas falando a sua metodologia, funciona? Funciona. Só é muito mais trabalhoso. Entende? Então, assim, se você entender o princípio, você consegue plugar isso de acordo com a sua condição hoje. Certo? Agora, vamos falar aqui uma coisa, né? Vamos colocar aqui R$ 30 por dia, R$ 900 no mês, vamos colocar R$ 1.000 no mês. Né? Vamos fazer o seguinte, vende uma consultoria aí para sua base, 1.000 conto, pega e coloca em tráfego, devagarzinho. Não é difícil. Não é difícil.
Você não precisa ter muita verba. Pegou? Ah, Samuel, e se eu colocar e não der certo? Tá tudo certo, você comprou dados. Continua. Eu gastei uma grana lá em maio do ano passado, quando eu comecei a rodar tráfego, já faturava mais, estava batendo 100k mês, tá? Sem rodar tráfego, beleza? Eu comecei a rodar, maio do ano passado. E aí eu gastei grana, velho, para aprender. Por quê? Porque eu fazia landing page, aquela coisa toda e tal. Não é que landing page não funciona. Funciona também, tem alguns funis para isso, já rodeia, às vezes ainda roda, tá? Enfim, aí eu falei, quer saber? Eu vou simplificar. Deu certo. Simplifica. Qual é o segredo, então? Fala para mim, todo mundo fala para mim, onde está o segredo? E nem é segredo, porque senão não estaria falando. Onde está o segredo? Mandei no chat, vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. Diferenciação, a Andressa falou. É isso aí. Diferenciação da metodologia. Samuel, mas eu não tenho metodologia. Como é que eu faço? Crio. E se eu falar que existe um sistema XYZ que eu utilizo para acelerar mais de 50 clínicas médicas ao redor do Brasil, que consiste em captação de lead, treinamento de atendimento, treinamento de posicionamento, funis de venda, organização de CRM, e eu falar que é o que todo mundo entrega aqui. É legal dar nome à metodologia? Não precisa, mas pode, tá? Mas não precisa, não. Por que eu não dou nome na minha metodologia, pessoal? Porque eu consigo brincar com ela mais fácil. Né? Eu consigo alterar a hora que eu quiser. Né? É isso. Então, simples e fácil. Qual o momento da empresa você indica colocar closer? Quando é assim, existem as etapas. Lembra dos 5 níveis de gestor de tráfego? Existem as etapas. Você primeiro quer encher a sua agenda, depois você quer sumir dessa agenda. Você não quer fazer reunião, não. Tá? Eu fui muito assim, pô, vou encher minha agenda e tal. Eu comecei a fazer 10, 12 reuniões no dia. E eu, pá, meia hora cada uma e proposta e tal. Por fim, eu falei assim, eu não aguento mais falar com gente. Vou colocar gente para falar. E aí eu fui lá e coloquei close. Hoje a gente tem 2 close na nossa operação. Eu também faço algumas reuniões, tá? E a gente vende. Agora, se você está fazendo 10, 12, 15, 20, eu acho que não faz sentido, não. Porque provavelmente você está fazendo isso porque você não tem volume, né? Então vai ficar 2 à toa, tá? Então eu acho que não faz sentido, não. Samuel, mas eu não sei vender. Aprende. Se você não sabe vender, muito menos seu close. Porque ele vai ter que aprender com você. Ou você vai contratar um cara pronto, que vai cobrar você 5, 6, 7 mil reais por mês. Não vai, né? Você vai contratar, não é o cara que está começando, está sem emprego, né? Que está ali querendo aprender. Né? Então, pois é, como é que você vai ensinar isso se você não sabe? É um cego guiando outro cego, né? É isso? Então não faz sentido. Então aprende. Mas é fácil aprender. Vou ficar tranquilo, já vou fazer uma proposta. Tá? Mas é fácil, beleza? Eu pensei que tinha uns 5 closes. Pois é, quero ter. E eu vou te falar, já tinha volume para ter. Hoje, olha só que engraçado. Se eu hoje quiser gerar 40 reuniões no dia, a gente gera. Mas não consigo. Eu não consigo. Então, por que eu não consigo? Porque o jogo do múltiplo 6 dígitos, 7 dígitos, é outro, é gestão. E a gente está penando ainda. A gente está no múltiplo 6 dígitos, tá? Hoje a gente está fazendo a grana mesmo, muito legal. Tem dado muito certo, muito feliz com o resultado, a operação está rodando. E eu não falo isso aqui para esnobar de jeito nenhum. Falo isso com tranquilidade no coração mesmo. A gente tem conseguido escalar, mas o jogo dos múltiplos 7 dígitos, que é o jogo de 30, 40 reuniões no dia, é um jogo muito mais de gestão. E a gestão operacional já está rodando, mas a gestão comercial ainda não, sabe? Então, talvez a gente vai trazer o comercial para o presencial, para facilitar essa gestão. Percebe? Equipe, estrutura, você sabe que o cara está vendendo direito, você sabe que o cara está tendo volume, né? Samuel, quando você faz a reunião, depois o cliente quer tirar dúvida com você, em vez de falar de sua equipe, boa, vamos lá. Pergunta do Rodrigo é a seguinte, Samuel, você foi lá e fechou o cara, fechou com o cliente, e agora? É você que vai dar o suporte? Entenda uma coisa, se você entrar, isso aqui vai ficar muito claro, daqui a pouco eu vou fazer uma proposta para vocês agendarem aqui com o meu time, alguns aqui já viram esse agendamento, vão agendar de novo, enfim. Você vai falar comigo? Não, mas eu sou eu que estou dando conteúdo, certo? Por que você não vai falar comigo?
Porque eu me diferencio da operação. Não sou eu que vou te entregar essa proposta que eu vou te fazer aqui. Na verdade, eu vou entregar, mas se fosse individual, não seria. Por quê? Porque senão seria muito caro. Então, eu viro para o meu cliente, eu deixo isso com o mesmo nível com o mesmo alinhamento expectativo. O que é que, por exemplo, fulano, olha só, quando você fizer o pagamento, a pessoa X, a pessoa Z do meu time vai entrar em contato, vai criar grupo, vai te mandar os dados do contrato, vai agendar a reunião de onboard. Não sou eu. Depois, nós vamos criar a estratégia internamente, vamos começar a aplicar, você vai ter um gestor de tráfego para sua conta, um estrategista, meu gerente vai te acompanhar, vai te dar suporte, vai ter um design dedicado e tal, tal, tal. Não sou eu. Tudo que você precisar, você pode falar comigo? Pode, mas é muito melhor que você fale com o meu gerente de operação, porque é ele que vai estar cuidando do seu sucesso aqui na empresa. Eu estou na parte estratégica. Você quer ter resultado? Então tá, então me deixa pensar. Não fica falando comigo. Me peça. Me deixa pensar. Fala com quem está pronto para te ouvir. O cara nunca fala comigo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nem entrando nos grupos eu estou mais. Por quê? Porque não faz sentido. O cara não vai falar comigo. Eu fico lá vendo que tanto de grupo lá. E aí? Não. Entra o squad. Entra lá o meu gerente, o estrategista e o gestor responsável. Acabou. Você considera a V4 um concorrente? Boa pergunta. Muito boa pergunta, por sinal. É assim, V4, o maior player do mercado, os caras são muito bons. Ah, o cliente não tem resultado. Mentira, porque eles têm muito cliente. Se não tivesse resultado, eles não estavam tracionando. Eles têm muito cliente. Por isso que você vê muita gente falando mal. É claro. Eu não considero concorrente. Eu acho que não concorre. Tá? Por que não? Porque da mesma forma que eu não concordo com vocês. Da mesma forma que vocês não concorrem entre si. Como assim? Diferenciação. Beleza? Então, não considero. Pode ter aí 10 mil V4s no Brasil. Não vai ter concorrência. Tem que diferenciar. Agora, se está vendendo tráfego pago, aí é concorrência. Aí o pau quebra. Por isso que a V4 consegue rodar, né? Eles rodam no criativo. Todo mundo copia, que é assim. Tenha um time, tenha 5 pessoas na sua equipe de marketing pagando apenas um. Negócio assim. Todo mundo copia esse criativo. Por que para você não dá certo para V4 dar? Porque os caras estão colocando mais grana em todo mundo, os caras têm mais range todo mundo, tem mais posicionamento todo mundo, tem muito mais cliente todo mundo. Por isso, para ele vai dar certo. Eles vão colocar lá, Facebook Ads, igual o UOL fez aí recentemente. Facebook Ads tanto, vai vender. Você não vai. Tem um maluco que posta aí umas promoções, às vezes eu recebo anúncio, fala, vem aprender comigo, para de fazer isso. Ele fala assim, teve uma promoção que ele colocou 3 meses por 997. Eu falei, cara, para com isso. Claro que eu não vou mandar mensagem para ele parar, né? Por que isso? Porque ele está no jogo da concorrência. E a concorrência é o quê? Preço. Por que a BMW? Por que a 320i, linda, maravilhosa, 360 mil, zero, lá na BMW, 6 meses de lista de espera, custa 360 mil, né, como eu falei, e um Corolla, que é um carro do mesmo tipo, sedanzão, confortável, bonito, entrega também, custa 200 mil a menos. Diferenciação. Você não compra o carro em si, você compra o que está por trás dele. É por isso que você tem iPhone. É por isso que todo mundo quer ter iPhone, não Motorola. Eu já falei isso aqui. Quem é o gestor Motorola? Quem é o gestor iPhone? Né? Eu já falei isso. Ou seja, o Motorola tira foto, não do meu jeito, mas dá para acessar o WhatsApp, dá para ligar, dá para mandar mensagem, dá para fazer tudo que o iPhone faz. Só não é o iPhone. Por isso que custa 1.000, o iPhone 10 mil. Acabou. Acabou. Diferenciação, gente. Tudo. E aí a gente entra no último ponto. Preço não importa. Quem aqui já fez uma proposta de R$ 600 e o cliente achou caro? R$ 1.000. R$ 1.000 o cliente achou caro. Pois é, preço não importa. Sabe por que esse cara achou caro?
ou porque você não sabe vender, ou não soube vender para ele, isso é importante, ou esse cara não é o seu cliente. Às vezes ele até viu o valor, mas é caro mesmo porque não tem dinheiro. E aí eu falo uma coisa, preço só importa para quem não tem dinheiro. Porque o cara que está morrendo de falta de ar, ele lembra de respirar, não lembra? Mas você que está aqui agora respirando tranquilo, não está lembrando de respirar, você está só respirando. Dinheiro é assim. Quem olha para dinheiro, quem olha para preço, vamos falar assim, é só quem não tem. São duas coisas diferentes. Negociação e o cara achar caro e não fechar. Negociação é uma coisa. Negociação acontece em todo negócio. Forma de pagamento, etc. Preço não. Preço é o seguinte. Vou contar essa última história aqui. Na minha segunda operação, para quem não me conhece, eu estou na minha terceira operação. Comecei a minha primeira em 2019, fui até março de 2021, fechei essa operação, uns 80 clientes ativos, ticket 1.000 conto, 1.200 conto, sem ganhar dinheiro, fiz um erro, tive uma cagada, tá? Inflei a operação, trouxe todo mundo presencial, coloquei um tanto de gente, quando eu vi não estava sobrando nada para mim, abri mão da operação, tive um nível de estresse gigante, etc. Falei assim, nunca mais quero atender, quero ficar uns 6 meses de férias. Falei de jeito. Tá? Beleza. No mês seguinte, eu fechei 2 clientes de 10 mil. 2 clientes de 10 mil por mês. Sabe por que eu fechei esses caras? Porque eu não queria fechar. Falei, cara, beleza, eu posso atender, é 10 mil, quer? Ah, vamos conversar. Falei, o quê? Eu cobrava R$ 1.000. Entrei na reunião, pum, 10 mil, legal. Fechou. O outro, mesma coisa. Depois veio eu falo isso aqui, e aí para concluir a história. Veio um cliente, Samuel, me indicaram você de tal lugar e tal, agora não lembro. E, cara, vamos fazer uma reunião, vamos marcar uma reunião. Mesma coisa, legal, vamos. Deixa eu entender um pouquinho aqui. A gente tem aqui 4 unidades, uma clínica odontológica, não sei o quê. Beleza, trouxe para a reunião, sem muita expectativa. Pessoal, nessa época, eu rejeitava cliente de 2, de 3 mil reais por mês. Rejeitava. Cliente de 3 mil, teve um cliente de 3.500 reais por mês que eu indiquei para um amigo que eu não queria pegar. 3.500 reais. Beleza. Fui para a reunião com esse cara. Falei assim, olha, fizemos lá todo o processo de reunião, já tinha muita habilidade em venda, porque eu já vendia desde muito tempo atrás. Falei assim com ele, olha, ok, entendi, a gente consegue implementar todo esse projeto aqui que eu criei, tá? Só que tem um problema. Vamos ver se isso é um problema para vocês. Meu preço mínimo hoje é 10 mil. Então, são 4 unidades aqui, seria 40 mil reais por mês. Só que, claro que eu não vou cobrar 40 mil reais. Deixa eu só criar aqui uma proposta para vocês, eu mando o preço. E aí, se fizer sentido, a gente fecha. Beleza? Beleza. Saí da reunião, fiz umas contas ali e tal, mandei o link pro cara, o cara entrou de novo, fiz uma proposta para ele de 3.900 por unidade, deu 15 mil e pouco, total. Beleza, Samuel, vamos fechar. Lente de clínica odontológica. Fechei um cliente por 15 mil reais. E era uma campanha só, tá? Apesar de serem 4 unidades, era uma campanha, era uma conta de anúncio só. Beleza? E aí, fechei o cara por 15K. Agora, por que ele não importou com o preço? E depois eu descobri que a clínica faturava, os caras estavam vendendo a clínica, os caras estavam voando, estavam grandão, não sei o quê. Tanto que os caras saíram no final do ano, isso era ali por volta de junho de 2021. Eles ficaram comigo até dezembro. Em dezembro eles cancelaram, por quê? Porque eles venderam a clínica. Múltiplos milhões. Venderam a rede. Preço não importa. Quem aqui quer aprender a cobrar caro? Quem aqui quer aprender a vender todo dia, talvez? Hoje a gente já vendeu. Talvez vai sair mais uma venda agora 1h30, talvez mais uma venda às 4h30. A gente já vendeu. Então hoje, acabou. Legal. Qual é a diferença do gestor Motorola para o gestor iPhone? Qual é a diferença da massa? Qual é a diferença dessa galera que não consegue escalar? Simples. Os caras não entenderam o jogo. Os caras não entenderam os processos. Os caras não entenderam o que precisa ser feito para isso. É por isso que eu resolvi abrir a minha operação.
tá? Eu abri a minha operação, eu abro a minha operação para todo mundo em um grupo que se chama Gestor High Level. Alguns aqui já conhecem. Eu vou fazer uma oportunidade diferenciada para vocês aqui hoje, tá? Vocês não vão comprar agora, podem ficar tranquilos. Não vou comprar nada agora, podem ficar de boa, tá? Qual que é a ideia? Eu abri a minha operação, tudo que a gente faz para faturar múltiplos 6 dígitos mês por dentro. Então, aqui eu dei uma visão para vocês, mas eu não mostrei criativo, não mostrei funil, não mostrei roteiro, não mostrei métricas. Mostrei algumas métricas aqui sim, mas não mostrei processo, não mostrei equipe, não mostrei estrutura, não mostrei metodologia, roteiro de fechamento, esteira de produtos, equipe. Lá dentro eu mostro. O que você vai ter acesso? Presta atenção. Já já eu vou te explicar como é que você vai fazer. Você vai ter acesso a simplesmente 2 encontros de 1h30 a 2 horas por semana comigo em grupo, para abrir o seu microfone, perguntar e ver o que eu estou fazendo dentro da minha operação. Pagando quanto? Um cliente. É muito barato pelo que a gente entrega. Tem gente aí do High Level aí nessa aula. É muito barato pelo que a gente entrega. São 2 mentorias por semana durante 1 ano. Como é que faz para participar? Qual é o preço? O preço é o seguinte. O preço não importa, né? Mas aqui vai importar. O preço é 5 mil por ano, mas você não vai pagar 5 mil. Relaxa. Existem 2 planos de pagamento. No plano anual, você vai pagar 6 parcelas de R$ 1.000. Ou 5 mil à vista. Ou vai dividir no cartão. E vai ganhar uma mentoria individual comigo, além de 1 ano de acompanhamento no High Level. Ok? Calma que você vai comprar nada agora. Relaxa. Relaxa. Vou te falar o próximo passo. Tem também um plano semestral, caso você não queira, né, acompanhar 1 ano. E semestral já dá para você bater uns 50 mil, mesmo que você esteja do zero, tá? Muita gente fez isso. Plano semestral funciona da seguinte forma: R$ 3.000 à vista ou 6 parcelas de R$ 600. Vai ter acesso por 6 meses. No Pix. Bonitinho. Cliente seu pagou, você me paga. Acabou. Garantia. 30 dias de garantia condicional. Ou seja, é um compromisso que eu estou fazendo com vocês. Se você entrar e aplicar uma estratégia que eu passo e não fechar cliente em 30 dias, você sai. É agressivo, não é? Minha promessa, 50 mil por mês. Você vai entrar só se quiser escalar para 50 mil por mês. Samuel, eu já faturo mais. 6 dígitos por mês. Samuel, eu já faturo mais. Aí, se você quiser escalar mais ainda e você estiver abaixo de mim, né? Eu acredito que todo mundo aqui está consultoria individual. Se não, se estiver acima, aí não vou te vender nada, porque o seu resultado fala mais alto que o meu. Ponto. Ok? Mas eu, como a 99,999%, talvez 100% aqui, fatura menos de 30, 50, enfim, quer escalar, é para todo mundo. Tá, Samuel, como é que eu faço? Eu quero ter acesso a essa oportunidade. Não é sempre que você vai ter acesso a essa oportunidade de parcelamento, de condição de pagamento e de garantia de 30 dias. Eu abri 20 vagas para você ser entrevistado pelo meu time, entre hoje e amanhã. Tá? O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que agendar uma entrevista com o meu time, ok? Nessa entrevista, ele vai te perguntar o momento, se você tem as condições de pagamento, pelo menos da primeira parcela, e mais importante para mim, tem o pagamento. Mais importante para mim, se você consegue executar rápido. Se você conseguir, é aqui que você tem que estar. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas aqui que estão a isso aqui, de bater resultado. Quer que eu falo por nome? Pelo que eu vi aqui da galera que está com a câmera aberta, né? Está com a câmera fechada, não. Mas, por exemplo, o Vinícius, a Andressa, o Daniel Rodrigues, o Vitor Hugo, o próprio Júnior Santos, corretor, o próprio Marcelo. Enfim, tem outros aqui também, como o William, como o Gian. O Felipe Toletti já está mais avançado, talvez seria interessante. Pode conversar, se for o caso. Qual é a ideia? Só se você quiser escalar. O link está aí no chat. Eu vou continuar tirando dúvidas, tá? Você vai agendar
30 minutos com o meu time entre hoje e amanhã. A gente vai conversar com você, vai entender qual é o seu momento. E se fizer sentido, a gente vai liberar para você participar, vai te dar a melhor condição de pagamento, que faz sentido para você, e vai te colocar nessa garantia condicional de 30 dias. Lembrando, se você participar do plano anual, eu ainda vou te dar uma consultoria individual, criar um plano de ação para você tracionar. Legal? Faz sentido? Ok, agora vamos tirar a dúvida. Olha o que a Thay falou. Você bate antes de 6 meses, eu bati em poucos meses de 50K. Muita gente. Tá, é um grande case nosso. Tá indo aí pro. Coloquei o desafio para ela de fazer 75K mesmo até junho. Ela tá, eu acho que em 50 agora. Então, é isso. Vocês oferecem o serviço de social media também? Só gestão de tráfego, Júnior? A gente não faz social media. Precisa de tipo uns 7 gestores para rodar essa operação hoje? Eu acho que a gente tem. Acho que a gente tem isso mesmo. Eu acho. Tem que ver. Mas eu acho que é isso. O que seria uma consultoria? Consultoria é um acompanhamento com o empresário. É um acompanhamento de tráfego com o empresário. Legal? Eu ensino o empresário a fazer tráfego, a implementar a nossa metodologia. Beleza? Eu trabalho como CLT 8 horas. Consigo aplicar junto com meu esposo? Consegue. Muita gente, atenção nisso aqui, Letícia. Muita gente entrou no high level para sair da CLT. Existem algumas pessoas lá que ainda estão na CLT e conseguem aplicar. Então faz total sentido, tá bom? Mas assim, agenda é melhor, porque aí o meu time vai entender o seu momento. Beleza? Ok, continuando. Quando você recomenda começar a delegar? No meu nível não, perdão. Na minha capacidade de intensidade, loucura, agora. Se você for um pouco mais conservador, quando você começar a faturar. Faturar ali de 10, 15K mês, aí já vale a pena. Quanto investir em média para alcançar os 50K mês? Alexandre, não é essa a pergunta. A pergunta é, quanto que eu preciso investir hoje? 30 a 50 reais por dia. Por que isso? Porque se você investir 30 a 50 reais por dia durante um ano, você vai atingir os 50K mês. Você vai. Ou vai ficar muito próximo a isso, só que não faz sentido, né? Você está faturando 3 mil, está investindo 30 a 50 reais por dia. Agora você está faturando 40 mil, está investindo 30 a 50 reais por dia? Pô, não faz sentido. Percebe? Então, quando você precisa começar a investir hoje? É isso. Cara, somente a gestão de tráfego com essa metodologia bater 50K, essa é a crença da massa. Ô, Vitor, ô, Lucas, eu vou te ajudar a quebrar isso aqui agora. Presta atenção. Entregável é só depois do Pix na conta. Lembra disso. Gestão de tráfego não importa. A gente não vende tráfego. A gente não vende estratégia. A estratégia até que sim, mas a gente não vende tráfego, a gente não vende 5 posts por semana, eu nem faço social media. A gente não vende. Cara, esquece isso. Esquece isso. O que pensa sobre captar leads com perfil de empresa? Tudo bem. Tudo bem. Ok? Vamos, dúvidas? Vem. Vamos ver aqui. Vamos ver a galera que já agendou aqui. Deixa eu ver. Já fiz a entrevista na aula passada e não fazia sentido, mas com a dica de ads ali explodiu minha cabeça. Isso aqui, cara, é o seguinte, talvez não faça sentido para o momento e tá tudo bem, tá? Só que você precisa entender que é muito caro ficar de fora. Por quê? Porque um cliente, se fechar, você paga. Eu conversei hoje eu dei uma consultoria pro Gabriel, ele entrou no plano anual, ele ganhou uma consultoria comigo. Ele falou assim, Samuel, em 7 dias eu fechei algumas parcerias dentro do grupo que me pagaram no projeto. Em um mês, eu gerei 28K. Um mês, mano. O cara entrou fazendo, acho que 10 mil, 12 mil, enfim. 28K em um mês. Samu, para quem é membro do Acelera Cash, tem algum bônus, etc., em relação a valores? Sim, você tem acesso ao cashback do Acelera Cash. Você tem acesso aos R$ 1.000 de desconto que você pagou. Ou os 697 que você pagou. Tá bom? Agenda lá a entrevista que a gente faz uma condição legal de pagamento. Como funciona a migração do MEI para MR? Cara, não sei. Minha contabilidade fez tudo isso para mim. Acho que eu nem fiz a transição na época. Acho que eu abri um novo CNPJ, não lembro. Eu só paguei lá as guias. Acho que é isso. Tá? Vamos, dúvidas. Quero um nicho automotivo, mas não só loja de carros. Meu criativo, melhor dizer, empresário do ramo automotivo ou só de loja de carro, estética automotiva? Empresário do ramo automotivo.
Tá bom? Claro, é para quem você quer. Olha o Daniel, agendei, quero escalar focado no ramo imobiliário. Ah, então vou contar um segredo. Tem mais alguém aqui do ramo imobiliário? Tem mais alguém aqui do ramo imobiliário? Tá focado no nicho imobiliário? Vamos ver. Boa, boa. A gente tem um braço aqui muito forte no ramo imobiliário, tá? Muito forte. A gente criou uma esteira de produtos gigante para imobiliário, muito forte, tá? É bem legal. A gente abre isso numa aula lá de esteira de produtos do High Level e, cara, inclusive o último produto da nossa esteira está sendo com vendas de imóveis alto padrão comissionado. Tem uma parceria que a gente está fazendo que a cada imóvel de 5 milhões que a gente fechar, a gente ganha 30 mil de comissão. Então, é um cliente que, pô, pagaria quanto para mim? 3, 4, 5 mil por mês, né? Se eu vender um cliente, vender um imóvel em 6 meses, eu ganho 5 pau por mês. E vende muito mais, né? Mas não é com todo mundo, enfim. Tem um cliente que é engenheiro civil e o produto dele é projeto da obra de acompanhamento. Boa. Captar clientes ultra nichados, vale a pena? Acho que sim. Tem a galerinha falando sobre isso aí, acho legal, acho uma estratégia boa. Qual é a ideia? Você só vai captar cliente ultra nichado se você estiver posicionado para ele. Ou se você estiver posicionando para ele, tá? Se não, não. Olha só, eu tive aqui até agora 13 agendamentos, faltam 7 vagas. Tem 84 pessoas aqui, vamos falar aí com as 20, deve ser do high level. Tem 60 pessoas aqui que ainda não agendaram. Eu vou falar só a última coisa, para vocês agendarem. Cada dia que vocês ficam de fora, são milhares de reais deixados de faturar. Sabe por quê? Porque se vocês conseguissem escalar sozinhos, vocês já tinham escalado. Se vocês conseguissem fazer sozinhos, vocês já tinham feito. Não vou ficar insistindo de jeito nenhum, porque não é meu perfil. Tem 13 pessoas aqui que já agendaram, eu abri 20 vagas. Samuel, eu não tenho dinheiro. Faz a entrevista. A gente te dá a condição de pagamento que já foi passada aqui. A gente dá uma dica ainda para você levantar a caixa essa semana. E acelera. Tá? Existem várias formas de levantar caixa rápido, pessoal. Várias formas. Hoje, o cara que está precisando fazer 3, 4 mil, precisando fazer 3, 4 mil, cara, se você deixar de fazer isso até sexta-feira, é porque você não sabe o que você está fazendo. Presta atenção nisso. Você tem um serviço que é esse serviço que você está vendendo. Você sabe vender consultoria e não consegue levantar 3, 4 mil até sexta-feira. Estou falando não é nem por mês, não. Estou falando assim de extra. Até sexta-feira, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Estou falando na moral. Por isso até que o preço é esse, tá? Já deveria ter subido para 8, para 10, para 15K o preço desse projeto, porque a galera lá tem muito resultado. Nem mostrei depoimento, não vou ficar vendendo aqui, não. Não quero ficar vendendo. Pelo menos hoje não. Tem dia que eu quero vender. Hoje não. O que eu quero falar é, você não sabe o que você está fazendo, porque você não consegue entender o fundamento dessa parada. Por isso você não consegue ganhar dinheiro. Por isso que até agora você não conseguiu ganhar dinheiro nesse negócio. Por isso. Tá? Samuel, sobre energia e frequência, como aumentar? Saulo, primeira coisa, ambiente. Tem que sair do ambiente que você está, ou tem que participar de outros ambientes. Segunda coisa, você precisa de ter acesso a pessoas que estão onde você quer estar, perdão. Você tem que ter acesso a pessoas que estão onde você quer estar. Não só uma. Uma só não faz efeito, não. Mais pessoas. Por quê? Se você andar no meio de 30 ricos, você vai ser o quê? 31º rico, não vai? Normal, isso faz parte. Tem que sair do seu ambiente. Isso, fato. Agora, como que aumenta a frequência, a energia? Como é que eu faço para todo dia estar bem? Você não vai estar todo dia bem, está tudo certo. Agora, não demonstre fraqueza. Eu não tô todo dia bem, mas eu não demonstro fraqueza. Eu não demonstro que eu tô mal. Meu stories você nunca vai me ver reclamando. Por quê? Porque ninguém quer comprar de gente fraca. Ninguém quer aprender com gente fraca. Ninguém quer contratar gente fraca. Faz sentido? Legal. Último ponto. Todo dia, irmão. Emocional, espiritual e físico. Todo dia. Cuida dessas 3 áreas.
Antes de você sentar na sua mesa para trabalhar, emocional, faz meditação, mentalização, faz o que você achar que funciona para você. Espiritual, não sei se você tem fé em alguma coisa. Se você tiver fé em Deus, o que eu faço? Eu leio a Bíblia e oro todo dia antes de começar a trabalhar. Sabe por quê? Porque o espiritual tem que estar em dia. 3, físico. Vai queimar essa pochetinha que você tem aí, mano. Tô falando para todo mundo, tá? Vai queimar essa barriguinha que você tem. Faz parte. A gente, às vezes, come demais mesmo. Esquece de dar prioridade para isso. Vai correr, vai fazer musculação. Principalmente para os homens. 90% aqui é um homem. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos criando... A sociedade está criando um bando de homem fraco, bunda mole. Que usa cropped. É mentira ou é verdade? Então, não faz sentido a gente deixar isso acontecer. Vamos começar cuidando da nossa casa, vamos começar cuidando da nossa aparência, da nossa cama, vamos começar cuidando do nosso banheiro. Falando para os homens aqui, me perdoa as mulheres, pare de mijar na borda do vaso. Tô falando na moral, mano. Isso é o tipo de coisa que eu falo lá dentro também, tá? Que é crescimento em todas as áreas, beleza? Por quê? Sabe por quê? Porque se não arruma nem sua cama, você vai querer arrumar sua empresa. Você não consegue fazer a sua mulher te admirar, você vai querer convencer outro cliente a fechar com você, meu amigo. Presta atenção nisso aqui. A sua mulher olha para você com ódio de você, que deixou o toalha em cima da cama mais uma vez. Como é que você vai querer que o seu cliente queira fechar com você? Não faz sentido, percebe? São coisas mínimas. Sabe uma outra coisa que eu tive que mudar na minha vida? A última repetição na academia eu sempre deixava. Sempre deixava. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu percebi, são 10 que eu vou fazer, então tá, vou fazer 11. Comecei a fazer essa parada, mano. Sabe o que aconteceu? Comecei a orar e mentalizar todo dia que eu procrastinava isso. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a dar o melhor suporte aos meus clientes. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a bater meta em tudo que era área da minha vida. Comecei a estourar. Não só por causa disso, obviamente, mas é porque é uma mudança interna. Isso é frequência. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Sabe por que você não conseguiu escalar até hoje? Porque você está na frequência desse número que você está batendo todo mês até hoje. Qual foi o máximo que você ganhou na sua vida? Presta atenção. O máximo que você ganhou na sua vida? 10 mil? 12 mil? 15 mil em um mês? Ok. Dificilmente, se você já tiver muitos anos de mercado, dificilmente vai passar disso sozinho. Sabe por quê? Porque você está naquela frequência, irmão. A galera não entende isso. A galera acha que é tudo método. Aqui, muitas vezes, é muito mais emocional do que técnica. Qual é o sentido de eu apertar um botão turbinar, colocar lá 5 mil reais e tirar 20 mil reais do outro lado? E você não conseguir fazer isso? Não tem a ver com técnica, irmão. Não é só técnica. Faz sentido, pessoal? Vocês estão entendendo? Qual é a diferença? Presta atenção nisso aqui. Qual é a diferença do cara que faz 10 mil por mês para o cara que faz 10 milhões por mês? Que nem sou eu. E estou longe de chegar nisso ainda. Qual a diferença? É como que o cara enxerga, é a mentalidade que ele tem, é a frequência que ele está. Hoje eu vi um episódio tem um canal que chama Como Eu Faço. Você já deve ter visto aí. Eu vi um episódio com o Fernando Duran, dono da Vanguard, que é a loja de carros e tal. Depois vocês procuram aí no YouTube, Como Eu Faço, Fernando Duran. É um episódio de 30 e poucos minutos. E ele falando, e teve uma hora que ele estava falando lá de os valores, e ele embolou. Ele ia falar, tipo assim, ele ia falar coisa de 1.000, ele falou, eu tenho um carro aqui de 100 mil, ele fala isso, ele falou, eu tenho um carro aqui de 100 milhões a 10 milhões. Ele falou sem querer, obviamente. Eu falei assim, velho, esse cara tá tão acostumado a falar de milhão que ele confunde 1.000 com milhão o tempo inteiro. É a frequência do cara, velho. Você não quer confundir 1.000 com milhão? Você não quer que um maluco vira para você e fala assim, igual eu falei aqui, cara, você fazer 3 mil reais de hoje até sexta-feira, se você não conseguir fazer isso, você não sabe o que você está fazendo. Não dá uma raiva. Muitos daqui devem ter ficado puto por ter falado isso. Não dá uma raiva. Não dá uma raiva eu falar para você assim, cara, você só não escala a sua operação porque você não quer. Você não entendeu nada que você está fazendo. Você só não bate 50 mil com esse negócio por mês porque você não quer. Não dá uma raiva. Sabe por quê? É a parada da frequência. Entende?
Então é isso. Eu sugiro que vocês estudem essa parada. É um negócio que eu nem queria falar aqui, mas eu sempre me vejo falando disso. Inclusive no Highlight, direto acontece isso. A galera vai e pergunta, eu nem quero falar desse negócio, quero falar de técnica, vocês querem que eu fale de emocional. Beleza. Tá tudo certo. Aí, ó, Alexandre, FDP me fez aplicar para a sessão com esse tapa. Pode vir, mano. Eu falo que é o seguinte: a diferença de quem escala para não escala são as decisões que você toma todo dia. Todo dia, não é só hoje. É amanhã, quando você levantar da sua cama, você tomar a decisão de vou colocar a melhor roupa e vou fazer acontecer. Ou você tomar a decisão de eu já estou ganhando meus 15 mil por mês aqui mesmo, tô tranquilo, hoje eu vou dormir até mais tarde. São decisões. Eu acho que 99% aqui deve ser homem. Não sei se tem alguma mulher aí ainda. Muito bom falar de dinheiro para homem, velho. Tem alguma mulher aí ainda? Se tiver, por favor, se manifeste. Tem. Eu vou falar aqui agora. Tem só a Thay. Ah, não vou falar não. Não, vou falar não. Vou falar não. Vai sair. Beleza, então tá. Então sai aí, depois eu falo. Presta atenção. Falando para os homens, deixa eu até parar de gravar esse negócio aqui.